Sala está aberta. Ok. Acho que podemos ir começando, Eduardo. O que você sugere? Acredito que sim, Basílio. Você quer fazer uma breve abertura, que fizemos no último? Posso. Vamos lá, então. O pessoal está entrando devagarinho. Vamos dar mais uns 30 segundos, vai. E aí a gente... Combinado, né? Tá bom. Basílio, se quiser fazer a propaganda, tá? Do evento que vocês estão promovendo, vale a pena. Eu já comprei minha inscrição, viu? Bom, vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente. E hoje, FIABS e Secov recebendo mais uma vez o nosso parceiraço, a KPMG, uma pequena empresa de auditoria que surgiu outro dia. Só a maior empresa de auditoria do mundo. Vocês estão presentes em quantos países, Eduardo? Boa pergunta, Basílio. Eu não me recordo de cabeça, não sei se os meus amigos aqui sabem. São 155 países, pelo menos, acho. 155 países, ou seja, aqueles países onde vocês não estão presentes são os países que não valem a pena. Então, tá bom. É assim. Muito bem. São 155 países importantes no planeta. Ótimo. Está bem definida a história. Mas é um prazer ouvir e ver o que vocês têm a mostrar novamente para o nosso setor. Agora, hoje, quer dizer, há um mês atrás, ou 20 dias atrás, vocês deram um show falando de imóveis residenciais e outro show falando de como as empresas têm que agir em tempos difíceis, inéditos e complicados como são esses que nós estamos vivendo. E vocês deram uma aula de auditoria espetacular. Creio que muitos de nós adotaram as dicas de vocês, que são absolutamente preciosas. Nós, mês que vem, teremos o evento do Prêmio Master Imobiliário, e onde vocês participaram também, o Carlos Pires, que é o presidente para as Américas da KPMG, juntamente com o Eduardo Tomazelli, que é diretor. Você é diretor... Eu sou sócio da parte de auditoria de real estate. Ok. É o cara do real estate, tá bom. Então, vocês dois presidiram o nosso júri e chegaram já às conclusões sobre o Master desse ano. Como todos sabem, o Master desse ano não vai poder ser presencial, por motivos óbvios. Então, fizemos uma parceria com a Band News, com o canal Band News e com o Estadão, para fazer um Master com formato completamente diferente. Ele vai ser exibido na TV, no canal Band News, no dia... Zé, me ajuda, por favor. Dia 29, é isso? 29 de agosto? Você está no mudo. 29 de agosto. Às 19 horas, se não me falha... 19h30. 19h30, horário nobre, sabadão. Vamos apresentar os contemplados desse ano do Master Imobiliário. E antes disso, temos a nossa Semana Imobiliária de sempre, que dessa vez se inicia mais cedo. Teremos na segunda-feira próxima, dia 27 de julho, o Fórum da Retomada,
que vai ser exibido no Band News, das 8h30 às 9h30 da manhã, onde nós vamos comentar como as perspectivas que nós temos para a retomada do nosso Brasil e as influências no setor imobiliário. Temos aqui uma ajuda extra chegando. São os efeitos do home office. Pessoal, não reparem, o Neto querendo aparecer na TV também, o Benjamin. Mas nós vamos ter esse fórum da retomada, temos participações especiais do governador João Dória, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um excelente depoimento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o Marcelo D'Angelo e a Sônia Raci fazem as perguntas e o Zé Romeu e eu tentamos responder. Vamos ver se vocês quiserem participar, vai ser muito legal. Depois tem outras atrações da Semana Imobiliária, da Convenção Imobiliária, uma série bacana de palestras interessantíssimas sobre os mais diversos temas. Isso vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de agosto, além de um segundo fórum. Então, já fiz o meu merchan. Agora, você faz o merchan de vocês e vamos dar início, que temos muita coisa bacana para ouvir. Legal, Basílio. Bom, pessoal, boa tarde. Enorme satisfação estar aqui junto com vocês, recebendo esse convite para falar do mercado de real estate. E hoje, né, nossa segunda apresentação, falando um pouquinho do aspecto corporativo. Só lembrando, quem não teve a oportunidade de ver o primeiro, a gente abordou assuntos do mercado de incorporação residencial, aonde a gente trouxe assuntos que a gente achava pertinente naquele momento àquele setor. Então, a gente falou um pouquinho do aspecto de fluxo de caixa, gestão financeira das empresas, e a gente também falou um pouquinho dos aspectos de tributação e oportunidades relacionadas a aspectos de tributação linkadas ao setor residencial. Hoje, a gente tem como assunto principal, como eu comentei, os ativos corporativos. A gente montou uma apresentação bastante especial, que eu espero que todos vocês gostem. Só para fazer uma breve apresentação, eu sou o Eduardo Tomazelli, eu sou sócio de auditoria da KPMG, responsável pelo setor de real estate. Tá? Junto comigo eu tenho mais dois colegas, dois sócios, o Fernando Omori, que é um sócio bastante experiente na área de estruturação, e especificamente na área de securitização, que vai dar um panorama para a gente desse mercado, e o Fernando Mata, também um sócio bastante experiente na área de valuation, que vai falar um pouquinho para a gente do mercado ou do pós-mercado Covid, dos efeitos e oportunidades que eventualmente possam existir aí em função ou em torno dos ativos corporativos. Tá? Eu gostaria de projetar uma apresentação que nós fizemos. Deixa eu ver se... Tomazelli, deixa eu só fazer uma observação para você. Claro. A nossa último webinar teve um sucesso tão grande, então é para avisar aí as pessoas que quem quiser depois vai ficar disponível as apresentações que vocês fazem, certo? Que até hoje tem gente pedindo da última, viu? Que legal, José. Eu ia fazer uma brincadeira para deixar o like aqui, deixar o comentário, mas eu não sabia se eu podia, então me segurei aqui, mas fico feliz de saber que tem demanda e que está contribuindo, né, de uma forma geral para todos os interessados aí no assunto. Eu só queria pedir uma gentileza aos colegas, eu estou compartilhando a minha tela. Vocês podem me dizer se vocês enxergam ela? Já está aparecendo, Edu. Eu estou vendo também, Tomás. Maravilha, legal. Então, essa é a apresentação que nós montamos. Um pouquinho da agenda, né, do que a gente elaborou aqui para debate hoje. Então, tem uma avaliação que a gente fez nas empresas que atuam no setor, no segmento comercial, né? E a gente aplicou uma pesquisa, como nós fizemos para o residencial, a gente fez agora para o comercial. A gente fez uma pesquisa com essas empresas, com os executivos dessas empresas, e a gente gostaria de mostrar aqui a fotografia. Tem algumas respostas que
estão dentro da do que a gente esperava, né? Até pelo momento que nós estamos vivendo, tem algumas que acabaram nos surpreendendo. A gente passa uma a uma daqui a pouquinho. Além disso, como a gente sabe que o grupo aqui está debaixo da FIABC também, a gente sempre traz um panorama internacional. Então, a gente fez uma breve pesquisa do comportamento dos ativos comerciais Europa, América, Ásia. Então, a gente vai dar uma rápida passada por isso, com uma perspectiva de qual é o cenário que está acontecendo em outros lugares. Tem essa questão da nova realidade que eu comentei, aí o Matar vai fazer uma apresentação no qual ele vai abordar aqui a nova realidade com efeito no valor dos ativos, né? E na sequência o Omori fala um pouquinho desse mercado de securitização imobiliário que está em demanda, está em expansão, né? Tem demanda, está em expansão, e a gente achou que faria sentido tanto na ótica de investimento quanto na ótica de eventualmente fazer algum tipo de gestão financeira, alguma coisa assim para as empresas que atuam nesse setor, tá? Então já dando início aqui, falando um pouquinho da análise dos impactos, é aquilo que eu comentei. A gente fez uma pesquisa envolvendo aí umas 12, 15 empresas que atuam nesse setor comercial. A gente tem aqui basicamente empresas que têm lajes corporativas, mas também foram parte da nossa pesquisa empresas que eventualmente tenham galpões, por exemplo, são ativos comerciais, então também fazem parte desse universo pesquisado, tá? E eu falo isso porque um pouquinho mais para frente a gente vai ver que eventualmente tem comportamentos distintos esses dois tipos de empresa. Só contextualizando, né, essa apresentação, esse slide foi o mesmo slide que a gente fez na última apresentação. A gente desde o primeiro momento a gente enxergava esse cenário como a gente chama de 4 R's, né? Reação, resiliência, recuperação e a realidade que vai acontecer no futuro. A gente passou pela reação, todo aquele processo de surpresa e tudo mais. A gente, há pouco tempo, passou pelo processo de resiliência. Naquele momento em que nós fizemos a primeira apresentação, acreditávamos estar no processo de resiliência. Não à toa, os assuntos que nós abordamos naquela apresentação tinham conexão com esse assunto. Então, a parte de liquidez, a parte de gestão de caixa, oportunidades de tributo ou que pudessem ter efeitos caixa naquela ocasião, tudo aquilo foi abordado e foi cuidadosamente encaixado lá né, para as empresas e para as pessoas que estavam acompanhando a nossa apresentação. Hoje, a gente acredita que a gente está um pouco mais na fase de recuperação, ou adentrando a fase de recuperação. Então, a gente já tem visto as empresas falarem sobre retorno, plano de retorno dos seus funcionários, o que faz muito sentido, né, numa laje corporativa. Então, esses ativos já começam a ser demandados, já começam a ser acessados. A gente tem ouvido falar de bem-estar, de segurança, de manutenção de trabalho remoto, esse tipo de coisa. Então, acho que hoje a gente está nesse processo de recuperação, essa fase que nós estamos, e se tudo der certo, eu sou um cara otimista, muito em breve a gente passa por isso e chega na nova realidade, espero que aconteça aí ainda este ano, vamos ver. Eu sou um cara bastante otimista, acredito que seja possível. Bom, como resultado, né, desse trabalho todo que a gente fez, a gente fez uma pesquisa e a gente trouxe aqui o resultado, né? Qual que é o mote dessa pesquisa, né? Quando a gente fala de ativos comerciais, existia uma certa muita informação no mercado de que teria devolução de ativo, que não teria devolução de ativo, que poderia ter muita vacância, efeito no preço. Então, a gente gostaria, na ocasião, quando a gente fez a pesquisa, de saber qual é a verdadeira fotografia. Teve efeito no preço? Não teve efeito no preço? Teve vacância? Não teve vacância? Teve evolução? E a gente correu para essas empresas que atuam nesse mercado e a gente fez essas pesquisas. Então, começando na parte de renegociação, a gente questionou se houve renegociação de aluguel no período. E aí, a gente, praticamente, para toda a pesquisa, a gente quebrou em sim, sim pouco, sim muito e não teve, né? Então, o que a gente percebeu aqui? Sim, teve renegociação no exercício fiscal de 2020, 40%. O que significa isso na prática? Sim, teve uma renegociação que afetou o fluxo de caixa da empresa no período curto.
Então, quando a gente fala exercício fiscal de 2020, acreditando que o mercado teria ainda uma retomada a partir já do começo do ano que vem, foram feitas renegociações no qual se deu desconto, no qual se deu, às vezes, algum tipo de benefício, bonificação, luva, postergação de pagamento, esse tipo de coisa, afetando os períodos subsequentes a 2020, mas com efeito caixa imediato no exercício de 20. A gente também percebeu que aí é meio a meio, né? 40% sim renegociações no longo prazo. As renegociações no longo prazo, elas estão basicamente relacionadas à ou devolução de ativo, então afeta o contrato como um todo, ou a repactuação do contrato como um todo. É um volume grande, é uma fotografia, infelizmente, não muito boa, né, numa ótica econômica, mas acho que é muito reflexo também do mercado em que essas empresas, que são as locatárias, estão inseridas e acabam tendo que fazer essa gestão via aluguel também, né, gestão de caixa via renegociação de aluguel. Como consequência, a gente perguntou para essas empresas como é que estava a questão dos descontos concedidos. E foi bastante consistente com aquilo que a gente havia visto na pergunta anterior, né? Então, 40% acima, pouco acima do esperado. Aqui o que a gente viu, basicamente, são características que envolvem a não correção monetária, por exemplo, do contrato dentro do período, ou eventualmente algum desconto, mas algum desconto pequeno, tá? E a gente também viu variação relevante. Essa variação relevante, como eu comentei na pergunta anterior, aí assim é uma repactuação do contrato como um todo, né, no fluxo de caixa completo do contrato e eventualmente devoluções de ativo e descontos. Inclusive na devolução, existiam alguns contratos que, ao fazer a devolução ou ao se fazer o encerramento, né, do contrato, você tem aquelas multas e você tem aqueles efeitos de rescisão antecipada. Eventualmente, algumas empresas abriram mão desses detalhes, tá, desse valor. E 20% não teve, ainda não teve desconto concedido. O que é importante falar sobre esses 20% que aparecem nas duas pesquisas é que, embora não tenha aparecido ainda, os executivos eles esperam que aconteça, porque essa é uma característica e a gente acredita, e eles também acreditam, que é só uma questão de tempo para que se haja essa procura por um equilíbrio econômico-financeiro também no contrato desses ativos, tá? Seguindo a pesquisa, a gente estava interessado em saber um pouco da inadimplência, né? A inadimplência, ela se comportou de uma forma interessante. 60% teve uma variação pouca. Então, assim, a inadimplência foi pequena. Somado aos 20% de que não houve variação significativa, né? A gente percebe o seguinte, isso traz uma característica de que a renegociação dos contratos ela ocorreu tempestivamente, né? Então, assim, numa ótica de gestão financeira das empresas, né, usuárias dos ativos, sabedoras aí que teriam efeitos nos seus fluxos de caixa de maneira antecipada, procuraram antes de ocorrer a inadimplência. Acho que aqui tem uma vitória num processo de gestão financeira, é um bom indicador. 20% dessas empresas comentaram ter tido variação significativa e ter efeito significativo de inadimplência. Aqui tem o efeito do mercado em que o locatário está inserido, de que o locador está inserido. Então, a gente sabe que quem trabalha com retail, principalmente, né, teve um baixo volume de venda e, consequentemente, teve seu fluxo de caixa bastante afetado e aí acaba impactando a inadimplência, né? A próxima pergunta fala um pouco da diminuição dos espaços de metro quadrado. Então, aqui é o seguinte, tinha uma questão que a gente ouvia muito de algumas pessoas, a gente acha que no futuro vai ter muita devolução, vai ter muita vacância, as empresas vão migrar para um processo de home office e que não vão precisar tanto assim das lajes comerciais. E aqui essa pergunta traz uma fotografia interessante, que é o seguinte, no que tange a parte de diminuição, né, ou seja, devolução de metro quadrado, 20% sim, teve algum efeito pequeno, né, dentro do esperado,
20% relevante, acima do esperado. A gente pensa, e nas conversas que nós tivemos, é que essa variação desses 20% relevantes, ela não está muito necessariamente, ela não está relacionada à estratégia de devolver porque vai migrar para home office, não é isso. Isso aqui está muito relacionado a uma dificuldade financeira que essas empresas estavam passando e que, por uma necessidade, tiveram que devolver. Mas o que me chama realmente a atenção nessa pesquisa é esse dado de 60%, porque esse dado ele acaba contradizendo um pouco aquilo que se falava de devolução de espaço e tudo mais. É óbvio que a gente está falando aqui no meio da crise, né, no meio da pandemia, isso pode mudar, consequentemente, sei lá, nos próximos 6 meses, isso pode acontecer. Mas a gente ficou com a sensação de que não necessariamente tudo aquilo que a gente ouve de mercado é verdadeiro, assim, não tem tanta devolução quanto se dizia ou se diz que tem, né? Na ótica de desenvolvimento de ativos, havia uma preocupação se isso teria efeito, né? E aí o que a gente percebeu é o seguinte, 60% sim tem algum tipo de preocupação com a entrega desses ativos ou a conclusão desses ativos comerciais, pouco acima do esperado. O que está por trás disso daqui é um sentimento muito mais relacionado aos prestadores de serviço e a capacidade desses prestadores de entregar ou concluir determinados serviços na obra, tá? Então, o efeito é pequeno, mas eventualmente pode acontecer. 20% fala que vai ter uma variação relevante, muito acima do esperado, mas quando a gente foi esmiuçar um pouco mais isso daqui, a gente percebeu que uma característica desses projetos é que eram ativos ainda que não estavam em fase de construção. Então, por uma questão de conservadorismo, inclusive, a administração estava determinando esperar um pouco mais o processo de retomada, sem saber exatamente quando aconteceria, para daí fazer o lançamento. Então, num cenário em que o Covid não passaria no curto prazo, consequentemente, essa variação acaba também sendo afetada, né? E esse sim, pouco acima do esperado, não houve variação, tem como característica principal ativos que já estão numa fase muito próxima à data de entrega, portanto, sem nenhum grande preocupação final para o desfecho, tá? Numa ótica de funding de projeto, a pergunta é se teve algum efeito, né? Se teve algum funding interrompido, se teve algum efeito relevante no funding. Pouca empresa teve efeito, né? Sim, dentro do um pouco acima do esperado, dentro do esperado. 20% uma variação relevante, mas aqui só para trazer uma característica que é o seguinte, talvez seja uma característica relacionada muito mais à empresa do que ao setor. A empresa que entrou no Covid com dificuldade financeira, ou a empresa que entrou no Covid, no período do Covid, né, com alguma restrição, obviamente acabou sofrendo um pouco mais e aí, consequentemente, aparece dessa forma no gráfico. A grande maioria, os 60%, não viu dificuldade, que está retratado aqui. Aliás, muito pelo contrário, o que a gente vê nesse mercado são empresas com liquidez, um pouco preocupadas ou avaliando qual é o momento certo, né, de retomada, mas com liquidez no setor aqui para desenvolvimento desses ativos. Tá? E por último, só para concluir essa questão de liquidez, e só acaba corroborando, né, um pouco isso que eu estou comentando, a gente perguntou se tinha algum risco de liquidez. 20% pouco, risco de liquidez. Esses 20% roxo que falam que tinham muita, mais uma vez, é uma característica da empresa que entrou num período de Covid com alguma dificuldade financeira, então, portanto, manteve-se dessa forma e, mais uma vez, corroborando aquilo que eu acabei de dizer, 60% não tem ou não enxerga risco de liquidez para a companhia, caracterizando aqui a liquidez e talvez um bom momento que essas empresas tiveram aí no final do ano passado, começo desse ano. Perguntamos para fechar se existe mudança recente nos novos projetos. 14% fala que sim, necessidade de rever projetos futuros. Aqui, muito mais relacionado a eventuais características que esse novo comportamento pode trazer, né? Essa nova realidade que
ainda está em estudo o que seria essa demanda, quais seriam essas necessidades que podem trazer, mas essas empresas já estão de olho. 57% fala que sim, mas não acredita que seja relevante, e 29% acha que não, que não traria ou não trará efeitos significativos aqui na pós-pandemia. Tá? Bom, essa é a fotografia da pesquisa que a gente aplicou. Eu também gostaria de falar um pouquinho, né, do mercado internacional, já emendando aqui para depois passar a palavra para os meus colegas. No mercado internacional tem muita informação, cada país está se comportando de uma forma, e para a gente também não tomar muito tempo aqui da apresentação, a gente fez uma separação entre América, Europa e Ásia. Tá? Só fazer um breve disclaimer aqui, a gente não tem nenhum interesse de ser especialista ou de colocar aqui a nossa visão como visão única, tem diversas frentes e algumas, inclusive, com avaliações distintas e até contraditórias em algumas circunstâncias. Então, é só uma interpretação nossa do momento, mas que é suscetível a questionamento e mudanças futuras pelo momento econômico que cada país vive. Quando a gente entra no aspecto de Américas, a gente coloca aqui que tem uma expectativa de recuperação de médio prazo, mas é interessante porque aqui a gente focou um pouco mais nos Estados Unidos. Aqui é o seguinte, é difícil ter dados, né? Dados nesse momento, dependendo do país, fica um pouco prejudicado. Então a gente foi no ótica Estados Unidos, e o que acontece em alguns países da América é que você tem contratos de locação que são mais facilmente negociados, rescindidos, e, consequentemente, isso facilita essa movimentação das empresas entre esses ativos corporativos. Então, é com alguma facilidade ou frequência que a gente vê o que será visto, empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, migrando de cidade, de bairro, etc. Isso acaba acontecendo. Há uma expectativa de variação, também por conta das oportunidades. Então, na medida em que exista essa negociação, esses descontos e tudo mais, essas empresas teriam a habilidade, capacidade de fazer essa migração rapidamente. Quando a gente vai para a Europa, é um cenário um pouquinho diferente. Na Europa, o mercado de aluguel, ou determinados países da Europa, tem o centro rural, tem o centro comercial, mas não tem tanto espaço, não tem tantos ativos novos, né? Ou lajes novas. Então, o que a gente imagina, o que a gente espera do mercado europeu, é que se haja muito mais renegociação de contrato do que rescisão de contrato, por uma questão de oferta e demanda, de ativos, que mantém, né, a vacância desse mercado relativamente baixo, mas que existe um efeito relativamente significativo nos preços e nas negociações comerciais. Tá? E, finalmente, quando a gente vai para a Ásia-Pacífico, a gente tem aqui também, né, uma expectativa de recuperação de longo prazo, e a gente comentou no último web que a gente fez, que lá na Ásia-Pacífico a gente tem uma preocupação, né, o mercado tem uma preocupação específica com a Austrália. A Austrália, ela vem de uma rescisão relativamente pesada, teve um efeito muito significativo das queimadas lá na Austrália, e isso afetou a economia de forma muito pervasiva. Então, o mercado está sofrendo bastante, a economia está sofrendo bastante, e, consequentemente, afeta todo o ciclo econômico e, portanto, consequentemente, também os ativos corporativos, né? Quando a gente vai numa perspectiva Japão, talvez tenha um comportamento um pouco parecido com a Europa, você não tem tanta disponibilidade de espaço, também não tem tantas ofertas de ativos, e, portanto, a expectativa é que se haja muita renegociação ou renegociações, mas que não exista tanta demanda ou tanta vacância assim. E quando você vai numa ótica de China, o Daniel comentou também, né, na nossa última apresentação, estão acontecendo mudanças significativas na legislação chinesa, que trazem efeitos na economia, e o mercado lá tem sim uma característica, um potencial de alta bastante significativo. A gente abordou China especificamente num módulo separado, inclusive na nossa última apresentação, porque
é um mercado com um comportamento um pouco diferente dos demais países ali da Ásia do Pacífico. Bom, dito isso, fecho aqui a minha parte, abordando os aspectos internacionais, e eu gostaria de passar a palavra para o Fernando Matar. Matar, com você, vai falar um pouquinho da nova realidade? Obrigado, Tomazelli. Vamos falar assim, acho que tem uma conexão interessante aqui com tudo que a gente estava vendo na pesquisa, né? Alguns comentários aqui antes da gente entrar nessa discussão, né, da nova realidade. Quando a gente faz a pesquisa, né, a gente está olhando exatamente como você comentou, o momento, né, atual das empresas, né, e quem está tomando decisão e como é que isso está se comportando. E esse é um momento muito ingrato, né, porque exatamente você tem um alto grau de incerteza e mesmo na pesquisa, né, a gente vê, tem muito indicador quase que 50-50 ou 60-40, né? 60 acha que vai mexer muito, 40 acha que vai mexer pouco, 60 teve muita... Então você tem muita... Você vê o mercado ainda muito dividido, né, em percepções, você não tem uma unidade, o que é natural também pelo momento que a gente está passando. Por que eu queria entrar nessa discussão de nova realidade, né, antes da gente falar de valuation? Porque não dá para a gente falar de valor de real estate, na verdade, não dá para falar de valor de nenhuma empresa, mas principalmente focado no segmento de real estate, sem você pensar no longo prazo, né? Então, o impacto, né, do valuation de um ativo, ele não está ligado exatamente ao momento, né, da renegociação do contrato de hoje. A gente falou muito isso, a gente vê muito em shopping, né? O shopping, claro, o valor do shopping sofreu quando ele estava fechado, mas não quer dizer porque ele estava fechado ele perdeu todo o seu valor. O valor de um shopping, ele está muito ligado ao seu uso, né? E ao seu uso no longo prazo. Tem um impacto no curto, tem um impacto de caixa, tem um impacto de momento da empresa que está administrando o shopping, mas o valor está muito mais ligado ao uso do shopping no longo prazo. Então, para nós, né, a nossa visão é que realmente você entender o potencial impacto que isso vai causar, né, que a nova realidade, como a gente tem chamado, vai causar, né, no comportamento das pessoas, né, no hábito das pessoas, né, nos modelos de negócio das companhias, impacta diretamente o real estate, né? Então, nossa visão, o real estate, por ser uma empresa né, um segmento de base que sustenta, né, muitas das indústrias, ele tem um impacto pelo seu modelo de negócio, mas ele tem também impacto pelo uso e o modelo de negócio, consequentemente, das outras empresas. Tá? Então, a gente acha que, né, minha visão aqui, que a gente realmente precisa entender, e aí vão ter, né, diversos momentos, diversas situações e impactos diferentes dependendo do segmento. Então, só rapidamente, o que é essa nova realidade, né? A gente trouxe aí até um comentário do Winston Churchill que na nossa visão reflete bem, ou seja, nunca desperdice uma boa crise. Ou seja, a crise ela força, né, a aceleração de mudanças das empresas para o bem e para o mal, né? Então, é natural, e o histórico de crises que a gente teve nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mostra que na saída da crise tem sempre ganhadores e perdedores, então não é todo mundo que perde, tem muita gente que é rápido, ágil e consegue se estruturar, e ela sempre traz alguma inovação, então ela acelera algum comentário, algum movimento de aceleração, de mudança, que na nossa visão está muito ligado, né, fazendo conexão com o real estate, no uso dos ativos, né? Então, existe sim uma discussão, a gente viu na pesquisa um pouco disso, seja de mudança, né, de uso dos escritórios, redução de local, mudança de projeto, mas a gente entende que existe sim uma mudança nos setores, tá? Então, entrando, se você puder mudar o slide, por favor, Tomazelli. A KPMG fez uma análise em cima no perfil de retomada de cada uma das indústrias. O objetivo aqui não é passar uma a uma, acho que, né, de novo, o foco é no real estate. Na nossa visão, como o Tomazelli até mostrou, a retomada do real estate é uma retomada em U, então ele está nesse terceiro grupo de retomada, porque existe sim uma certa demora na recuperação, porque as empresas vão ter que recompor caixa para efetivamente conseguir vir. Então, as renegociações mostram isso, né?
algum pedido de carência, algum pedido de alongamento, algum pedido de mudança no valor do aluguel. Então, traria a indústria de real estate num formato de recuperação em U. Mas mais importante, né, do que a gente olhar a indústria em si, como eu estava comentando, acho que a gente tem que olhar o perfil das indústrias e os usos. Então, quando a gente olha, por exemplo, logística, e você vê que a parte de e-commerce está num perfil de crescimento, na verdade, né? Ou seja, você teve muita empresa de e-commerce crescendo, mudando volume, muita empresa de varejo que tinha uma força maior no e-commerce, performando muito mais do que as suas concorrentes. Então, você vê uma mudança, né, no comportamento já. Então, quando a gente olha em logística, você tem tanto a mudança da questão do uso, né, dos armazéns e dos galpões logísticos, mas você começa a ter uma discussão do last mile, que são movimentos que já acontecem em outras indústrias, né, em outros países, e a gente começa a enxergar isso no Brasil. Então, muito dos espaços nas cidades vão começar a ter um perfil também de logístico, que é um storage. Os Estados Unidos, a Europa já criou o conceito de você ter o drop collection, né? Então as pessoas deixam em alguns espaços para que as pessoas possam receber pedidos, e a gente começa a ver, por exemplo, uma migração de lojas que deixam de ser apenas lojas de venda e atendimento ao público, mas também como estoque de entrega ou até mesmo de demonstração aos clientes. Então, você começa a ver uma mudança no perfil do uso do espaço. E, consequentemente, isso vai causar um impacto também no valuation. E a gente tem exemplos, né, espaços comerciais, escritórios, a gente viu algumas empresas estão buscando a redução. Concordo com a pesquisa, né, nossa percepção com os clientes não quer dizer que todo mundo vai devolver, quer dizer que os prédios da Faria Lima vão ficar vazios de jeito nenhum, os prédios da Avenida Paulista vão ficar vazios de jeito nenhum, o prédio do centro do Rio de Janeiro vai ficar vazio de jeito nenhum, né? Então, ninguém está dizendo que acabou o modelo de negócio de prédios comerciais. Acho que a mudança não vai ser radical nesse sentido e a pesquisa tem mostrado isso. Mas existe sim uma certa tendência à redução e à concentração desses espaços, ou seja, um espaço mais rotativo. Consequentemente, você talvez não vai ter 100% da força de trabalho, né, no escritório. Consequentemente, isso muda um pouco da dinâmica de deslocamento e a dinâmica de atendimento, de refeição, né, de toda a parte comercial que vive em volta disso. E os centros comerciais, né, os escritórios passam a ter uma visão mais flutuante e eventualmente até mais espalhado, né? Algumas empresas vão diversificar pontos de localização em vez de estar todo mundo concentrado num lugar só. Então isso também vai causar uma mudança na distribuição. Tá? Então o que a gente tem visto, né, o que a gente tem discutido em termos de avaliação, né, de valor dos imóveis, é uma discussão muito grande em cima da finalidade. A brincadeira do real estate, né? Os três principais fatores de avaliação de um ativo são localização, localização e localização. Agora a gente começa a ter o quarto e o quinto, que seria talvez uma flexibilidade de uso, né? Então a adaptabilidade desse espaço, né? Além das três de localização, e sem dúvida uma flexibilidade que ela possa ter para atuar em mais de um segmento. Acho que isso vai começar a ser cada vez mais considerado e ponderado na hora de você fazer a avaliação de real estate. Tá? Dito isso, acho que a gente tem, né, vamos olhar o efeito específico, né, da avaliação desses ativos. A gente teve um movimento, né, começou no final do ano passado, já com uma queda de Selic, ou seja, os investidores buscando uma certa proteção, buscando um certo yield no real estate. Isso estava trazendo um movimento, causando uma redução nos cap rates e causando uma própria redução nos preços, né, nos dividend yields dos fundos. Com a crise, isso deu uma certa sacudida no mercado, houve uma certa incerteza no mercado em relação a como isso poderia impactar. Então, acho que a gente teve algum impacto, principalmente no dividend yield. A gente não consegue, eu acho que não tem tempo suficiente para que a gente meça efetivamente o impacto no cap rate dos ativos.
mas a gente enxerga no dividend yield, mas a gente já voltou e já consegue enxergar uma certa recuperação, inclusive acompanhando a queda nova na Selic que teve do governo, como uma forma de incentivo da economia. Então, a gente vê uma certa valorização dos ativos, os ativos, né, têm ainda atratividade interessante para os investidores, é uma indústria bastante resiliente nesse sentido. O que a gente ainda está monitorando, né, e acho que o mercado começou a discutir muito isso, é exatamente esse uso de longo prazo, né? Então, a gente entende que alguns ativos vão se valorizar ainda mais, principalmente quem tiver essas características, né, de adaptabilidade, ou até mesmo, né, conseguir fazer um retrofit, conseguir ter um apelo de ajuste na sua estrutura de demanda. E a gente vai começar a perceber essas melhoras ou esses impactos no cap rate, eventualmente a partir do ano que vem, ou talvez metade desse segundo semestre de 2020, a gente já começa a ver algumas transações que começa a dar alguma indicação, né, dos novos cap rates, mas acho que, né, para a massa em geral, a gente deve ter essa retomada mais clara em 2021. Tá? Então, a nossa perspectiva é que sim, haja uma valorização do setor, mas como eu comentei, acho que a localização, a flexibilidade e a adaptabilidade e eventualmente o retrofit viável, né, dos ativos vão jogar um painel importante, uma peça importante na valorização ou desvalorização. Acho que assim, mais ou menos era isso que eu queria trazer, Tomazelli. Acho que a gente pode deixar depois algum espaço para perguntas, né? Até porque a gente já estamos com o tempo apertado, mas enfim, estou à disposição. Legal, Matar. Obrigado pela visão, pela perspectiva. De fato, a gente tem discutido com muitos clientes, né, essa questão das demandas e do mercado de uma forma mais ampla. A gente tem acompanhado que algumas empresas estão numa ótica de IPO, de acesso ao mercado de capital. Existe muita estimativa, existe muita expectativa de uma retomada de mercado de capital já no curto prazo. A gente acredita sim que a probabilidade de acontecer ela é relativamente grande, mas obviamente que cada situação é uma situação, cada negócio, cada empresa tem a sua característica, mas a perspectiva futura ela é bastante positiva, né? Falando de estruturação de capital e tudo mais, eu gostaria de convidar o Amaury, você para falar um pouquinho do que você tem visto. O Amaury é um sócio que atua bastante na parte de securitização. Ô, Basílio, por favor. Por favor. Uma pergunta rápida para o Mata. Você falou muito de cap rate, mas hoje quanto seria um cap rate que as pessoas estariam buscando, que os investidores estariam buscando? Basílio, essa é a pergunta de $1 milhão, Basílio. E a resposta ela é complicada, né? Porque você depende muito do perfil. Então, se você tem um prédio comercial AAA, ele tem um perfil de cap rate. Se você tem uma loja, um shopping, você tem um outro, um galpão logístico, você tem um outro. Então, as faixas, para não te deixar totalmente sem resposta, a gente tem visto entre 7 e 9, né, 9,5, como uma faixa razoável. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que não possam existir transações abaixo desse cap e muito menos transações acima desse cap. Principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada do estado de conservação, né, de uma necessidade de reforma, de uma necessidade de adaptação do ativo. Então, isso tudo acaba refletindo no cap rate dele na avaliação da transação. Tá? Então, é difícil a gente cravar um número. Muito obrigado. 7% é algo que eu estava esperando ouvir. Agora, se vocês tiverem algo na faixa de 9, 9,5%, acho que todos nós que estamos assistindo gostaríamos de ter muito conhecimento disso, porque vamos comprar hoje. Desculpe, mas não acho que não, exista. Imagina. Tá bom. O Basílio, eu também faço essas perguntas para ele, ele não me responde também, viu? Não é nada pessoal.
Eu também estou louco aqui para investir, para acompanhar. Ele fica só me enrolando, viu, Basílio? Ô, Tomazelli, você mesmo falou, tá gravando. Depois, como é que a gente vai ficar? O cara vai gravar, você vai discutir uma transação com o cara vai... Mas você falou que o cap era tanto. E aí, Verdade. como é que eu fico? Verdade. Muito bom. Mas vamos seguir, então, Maurício. Fala um pouquinho do mercado. E se você já quiser depois falar da taxa que você tem visto aí, acho que o Basílio vai ficar interessado também em acompanhar. Não, legal. Acho que, bom, obrigado aí, Basílio, José, pela oportunidade aí. Um grande prazer aí estar aqui com vocês. Bom, Tomazelli, se você quiser já passar um pouquinho dos slides, eu já vou falando. Oh, desculpa, eu estava... Imagina. Como o Tomazelli adiantou, eu sou um sócio dentro da KPMG, dentro do grupo de advisory da KPMG, mas eu foco muito meu tempo, minhas atividades em operações de securitização, né? Dar apoio aí a diversos players do mercado em operações de securitização. Então, a ideia de trazer aqui essa discussão para vocês enfim, é um tema, às vezes, que eu acho relativamente complexo, né? Então, vou trazer um mínimo aqui de teoria rapidamente, e depois, na sequência, a gente fala um pouco do que a gente tem visto especificamente no setor imobiliário e um pouco que enfim, na verdade, nem perspectiva, eu diria, mas talvez expectativas do meu lado aí, como eu vejo de potenciais possibilidades aí para o mercado, né? Que é efetivamente do real estate, né? A securitização, estou falando basicamente, né, nada mais é do que uma modalidade de operação financeira, né, que permite que tomadores de crédito acessem mercado de capitais de uma forma direta, vamos colocar assim, não totalmente direta, mas sem a intermediação necessária de uma instituição bancária. Então, você acaba criando ali, de forma resumida, um veículo, uma estrutura que faz com que você consiga intermediar ativos, né? Ou seja, você consegue ceder ativos para esse veículo, né? E na outra ponta você ter informações aqui de investimentos aqui de mercado, né? De investidores de mercado que conhecem e topam correr o risco daquele tipo de ativo, né? A securitização, de uma forma geral, ela vamos dizer que ela é agnóstica de setor, né? Não necessariamente ela precisa estar vinculada, embora ela tenha uma raiz muito grande no real estate, ela é agnóstica do setor, então você pode ter como ativos lastro aqui uma série de classe de ativos, então desde duplicatas comerciais, aqui empréstimos e financiamentos originados no sistema financeiro, né? Por exemplo, financiamento de veículos ou crédito consignado, por exemplo, né? No rural também as cédulas do produtor rural, e no imobiliário, né, obviamente a compra e venda de ativos imobiliários, os contratos de aluguel, enfim, são ativos usualmente utilizados como lastro para essas operações, né? O mercado de securitização, ele começa, falando rapidinho de história, nos Estados Unidos, né, lá pela década de 70, né, do século passado, bastante focado no setor imobiliário, as primeiras transações no setor imobiliário. E no Brasil, especificamente, é um mercado que toma muito mais tração no início dos anos 2000. Né? Eu diria que o principal advento foi a normatização dos fundos de investimento de direitos creditórios no início no ano de 2003, né? Regulamentado pela CVM, inclusive. Eu acho que causou mais tração, e junto com o mercado, com o amadurecimento do mercado de CRI. Hoje a gente tem basicamente esses três veículos, né, ou três formatos de securitização no Brasil mais ativos, vamos colocar assim, né? O CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, onde a gente vai focar um pouquinho na sequência aqui na apresentação. Os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, né, aí, como o próprio nome diz, estão vinculados ali ao agro. Os FDICs, como eu comentei, o FDIC ele é mais o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mais agnóstico do setor também aqui, qualquer tipo de ativo você consegue montar uma estrutura. E uma quarta que não está aqui, mas vou brevemente comentar, que são as debêntures financeiras emitidas por securitizadoras de créditos financeiros. Basicamente, elas só podem comprar ativos originados nas instituições financeiras. Quem tem se valido muito desse mecanismo são as fintechs, tá? E aí, como tem como título de dívida, as debêntures. Pode passar, Tomazelli, por gentileza? Então, falando especificamente do CRI, só para dar um pouco mais de didático aqui, rapidamente também. Então, como eu comentei, né, os CRI são títulos lastreados em créditos imobiliários, né, com a garantia de um ativo imobiliário necessariamente, né?
normalmente com alienação fiduciária dos imóveis, né? São emitidos por securitizadores de crédito imobiliário, né? E tem basicamente 2 tipos de estrutura, de uma forma geral, né? Acho que uma estrutura, separando aqui o que seria um CRI pulverizado e um CRI corporativo, né? Sendo que para vocês visualizarem aí o pulverizado, basicamente você tem aqui como exemplos contratos de compra e venda de imóveis residenciais, acho que é uma característica que o próprio financiamento, né, imobiliário, habitacional, e fluxo de aluguel de pontos comerciais, acho que são os mais comuns aqui que a gente acaba enxergando, né? Shopping centers, por exemplo, acho que é um exemplo clássico aqui que a gente pode colocar, né? E tem aquelas estruturas de risco corporativo, né? Basicamente os modelos de build to suit e sale leaseback, né? O build to suit é aquele empreendimento que ele é construído com uma finalidade específica, né? De quem vai ser o usuário daquele imóvel, e o que é securitizado nada mais é do que aquele fluxo. No momento que você constrói o ativo, você já define ali um uso e um aluguel, e esse aluguel é que, na verdade, acaba repagando o investimento inicial, que vem via uma captação, usualmente via um CRI, ou até mesmo fundo imobiliário também, para quem está mais acostumado com isso, né? E o sale leaseback também naquela mesma característica de alguém que já tem um ativo, que precisa de alguma liquidez de alguma forma, utiliza esse ativo vendendo para o investidor e já imediatamente alugando aquele ativo para continuar o uso, mas uma forma de monetização e de fazer algum recurso financeiro com base naquele ativo fixo, né? Os modelos de prazo e remuneração aqui são, né, falando de prazo, normalmente são operações, né, a securitização tem essa característica de ser uma operação de mais longo prazo, então de 2 a 10 anos normalmente, no caso imobiliário, mas eventualmente podem ser mais longos, tá? Não é um grande problema nisso. E a remuneração, enfim, também muito, do CRI, ela está muito vinculada à remuneração, ao formato do ativo, né? Então, pode ser uma variação do CDI, um percentual do CDI, um CDI mais um prêmio, né, um spread aí, algum índice de preço e até mesmo taxas pré-fixadas, tá? Dois grandes, para acabar aqui essa parte conceitual, acho que 2 grandes benefícios aqui do CRI, acho que é o regime de tributação, né? O CRI, ele é isento para investidor, o imposto de renda é isento para pessoa física, investidor pessoa física, então gera uma maior atratividade nesse sentido. Pessoa jurídica já não tem esse benefício. E a questão de segregação de patrimônio, né? Acho que é importante dizer isso, porque você tem normalmente, né, como uma securitizadora de crédito imobiliário fazendo a emissão do título, mas esse título, esse CRI que você compra, ele está, em termos de risco, totalmente isolado de outras emissões que eventualmente a securitizadora faz, né? Tem uma segregação do patrimônio. Então, ativos e passivos estão isolados aí do resto do que está acontecendo com a securitizadora. Então, é importante para o investidor saber exatamente o que acontece com aquele ativo que está vinculado ao CRI que ele compra. Bom, encerrando aqui essa parte mais conceitual, acho que era só importante dar esse panorama para tentar dar uma nivelada em todos aí. Para a próxima página, Tomazero, por favor. Falando um pouquinho o pessoal falou já, meus colegas falaram bastante aí de mercado, então eu vou procurar ser mais específico aqui, de momento atual, então não quero me ater muito ao momento Covid, embora e falar um pouco mais dos fatores, né, que de uma forma geral, estou trazendo aqui alguns dados de 2019, que acho que é um momento talvez onde a gente estava mais, em termos de fundamento econômico, mais consolidado. Óbvio que a gente está por um momento de crise, isso obviamente está sendo afetado, mas queria trazer um pouco desse panorama para que se tem uma perspectiva do que pode ser, uma vez a retomada mais consolidada, o que a gente pode esperar de novo desse mercado, né? Então, eu acho que o que a gente vinha vendo, né, no que tange especificamente ao mercado de securitização, positivamente, acho que é o momento de estabilidade monetária que o país vive, tá certo? A gente tem um nível tanto de taxa de juros quanto de inflação, são níveis que permitem, né, de uma forma mais controlada e mais racional, de se tomar investimentos de longo prazo, né? Toda vez que você fazer dispêndio ou aquisições de mais longo prazo, né? Ou seja, buscar um financiamento, comprar um imóvel, normalmente está falando, seja ele principalmente o residencial, não tanto foco aqui, mas
é um valor normalmente significativo. Então, você ter um nível, normalmente são financiamentos longos, você ter essa estabilidade econômica permite com que você tenha mais capacidade de tomar esse tipo de decisão. Isso, de certa forma, acaba aumentando a quantidade de portfólios, o que favorece ali disponíveis para uma potencial securitização. Então, acho que esse é um fator. Eu acho que 2019 também foi marcado por a gente via de uma contração econômica nos últimos anos. Acho que 2019 tem essa certa estabilização de uma forma mais clara, né? E acho que isso, principalmente em algumas praças, a gente naturalmente percebeu ali uma retomada importante de novos lançamentos, né? Seja tanto comerciais quanto talvez até mais residenciais, eu diria, mas você vê, acho que todo mundo passando na rua ali. Outro dia eu estava saindo no almoço, falei, pô, fazia tempo que eu não recebia um panfleto de lançamento, né? Fiquei, acho que uns bons tempos sem receber esse panfletinho. A hora que eu recebi, eu falei, pô, que legal, né? Acho que as coisas, de fato, estão retomando. Então, me marcou muito esse dia lá perto do escritório, inclusive. Então, quer dizer, acho que são alguns fatores aí que acabam foram muito positivos. Em 2019, óbvio, agora a gente está passando por um momento mais delicado e, enfim, não tão claro, mas, enfim, muita incerteza, mas em termos de fundamentos, eu acho que tinha muita coisa que tinha sido feita permitindo essa retomada do ponto de vista macro, né? E tanto que, assim, a gente vê em 2019, depois eu vou mostrar na página seguinte um pouco mais de estatística, um aumento muito grande de emissões de CRI relacionado no ano de 2019, né? Quer dizer, foi quase 22 bi de emissões, contra uma média entre 18 e 17 de 9,5 bi de emissões. Quer dizer, focado muito no corporativo. A gente vai muito mais no corporativo, menos no residencial, né? Que a gente vai falar um pouquinho também dos motivos para isso. E outra coisa que não necessariamente relacionada ao comercial, mas o que tem me chamado a atenção, a gente tem feito muitas discussões, participado de algumas operações, são essas plataformas focadas em home equity, né? Acho que esse nível de taxa de juros que a gente está favorece muito, de novo, investimentos mais estruturados e com garantias reais. Acho que isso acaba sendo algo que gera apetite para o investidor, e essas plataformas têm sido aí um vetor interessante aí de forma de financiamento, né? Fator negativo ainda, falando especificamente do mercado, isso pensando na securitização, tá? Não que isso seja um fator negativo como um todo, mas eu acho que o modelo ainda de financiamento que a gente tem, principalmente no âmbito habitacional, ele está muito concentrado nas instituições financeiras, né? Ou seja, você tem ali os dois bullets aqui, eles estão de certa forma relacionados, porque a gente tem um volume grande de poupança ainda nos bancos, né? E os bancos, por sua vez, eles têm essa obrigatoriedade de dedicar esses recursos, direcionar esses recursos para o imobiliário. Isso faz com que ou seja, esse negócio está de certa forma casado. Isso faz com que você não faça com que o mercado, de uma forma geral, trabalhe em outras formas de financiamento, né? Que, por sua vez, permitiria, que acontece muito, por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de você ter esse modelo onde você tem ali, não necessariamente grandes instituições bancando isso, mas você tem um mercado mais ativo de tomadores e de financiadores, né? Com menos intermediação bancária, né? E abaixo da taxa de juros, né? Do lado que ela é positiva pela estabilidade monetária, ela é negativa aqui por conta do modelo de remuneração da poupança, né? Então, enquanto você tem ali, hoje a poupança, né, vocês vão lembrar, ela é 70% da Selic, né? Quando você chega num patamar muito baixo de taxa, quer dizer, 30%, uma coisa é 30% de 14, outra coisa é 30% de 2,5, 2,25 que seja, né? Então, o valor é muito baixo. Então, aquele investidor mais conservador, ele fala, pô, eu não vou ficar, eu vou para a poupança aqui, vou ganhar um pouquinho a menos, mas pelo menos eu tô aqui na minha poupancinha tranquila, né? Então, acaba não, de novo, aumentando. E aí, Edu, pode passar para a próximo slide, por favor, para eu finalizar aqui. Você acaba passando por esse
o que eu estou falando aqui nesses 2 slides é esse aumento da caderneta de poupança, que está o slide de baixo, o gráfico de baixo aqui, ou seja, você tem 18, 19, um aumento, né, à medida que a taxa de juros diminui, o aumento do saldo da caderneta de poupança, né? Então, isso acaba, no final das contas, afetando muito o SFH e SFI, de certa forma. E, por outro lado, no comercial, você vê aqui o lado positivo das emissões de que eu vinha comentando, né? Você tinha lá 15, 16, você tem esses 5 últimos anos, 19, esse boom, né? Mas, de novo, esse boom muito focado em operações corporativas. Ainda a gente não vê muita securitização, ou de uma forma talvez mais relevante de risco pulverizado com ativos residenciais, por exemplo. Aqui você tem muita questão de muito modelo de sale-leaseback e build-to-suit, é o que tem puxado aqui esse volume, né? Então, enfim, só para... E aí, tentando cumprir o horário aqui, vamos lá no próximo slide, para a gente finalizar. O que do meu lado, assim, como eu vejo de expectativas, né? Algumas coisas interessantes aqui que eu quero trazer para vocês aqui. Acho que, de novo, né, o mercado, eu comentei um pouco antes também isso, né, que acho que o mercado de renda fixa ele está pressionado pelos níveis de taxa, né, ou seja, você não tem mais muita atratividade para o investidor aplicar, por exemplo, num título público ou alguma coisa de menos risco, né? Naturalmente, o investidor ele passa a procurar, seja equity, né, seja ações de uma forma geral, onde de fato tem um potencial maior de retorno, ou operações estruturadas, que paguem, de certa forma, melhor. Acho que o CRI é um exemplo disso, né? E o fato do CRI, e acho que talvez até o fundo imobiliário, coloco o fundo imobiliário aqui também, ter uma garantia real embutida, né? Isso acaba criando mais atratividade para os investidores. Então, acho que trabalhar, né, do lado de quem possui os ativos em operações, buscando até do seu lado, aqui achar o equilíbrio entre, né, diminuir o custo de funding de quem tem os ativos, né, e ainda assim conseguir remunerar bem o investidor, bem comparativamente em relação a outras alternativas que ele tem, conseguir remunerar bem o investidor. Eu acho que aqui tem um equilíbrio interessante, né? Teve recentemente aí, isso aqui ainda trouxe o tema, mas eu confesso que ainda não consigo com clareza entender exatamente como isso vai afetar. Certamente vai aumentar o mercado, vai impactar o mercado de crédito como um todo, porque você tem essa MP 992 que saiu agora recentemente, ele está permitindo que você compartilhe o seu imóvel, a alienação fiduciária do seu imóvel. Ou seja, imagina que você tinha um crédito de 100 e uma garantia, dando uma garantia de 500, por exemplo, do imóvel, quer dizer, você travava aquela garantia e você não conseguia necessariamente utilizá-la para outras finalidades. Agora, tem algumas restrições, mas agora essa MP ela permite que você tenha esse compartilhamento de garantia. Se eu não me engano, tem uma questão de devedor, acho que tem que ser o mesmo devedor, né? Confesso que eu preciso estudar um pouco melhor, entender os impactos, mas, de certa forma, você consegue se alavancar, de certa forma, para quem está, ainda mais nesse momento que as pessoas precisam de mais crédito, com o mesmo ativo. Acho que é um tema interessante aí que vai facilitar, acho que dá mais segurança para os credores de uma forma geral, né? E permite para quem precisa se alavancar em cima dos seus imóveis, na necessidade, seja de caixa ou de investimento de uma forma geral. E, por fim, 2 últimos temas aqui, para a gente analisar. Acho que a gente tem percebido uma tendência grande de desmobilização, né, de muitas empresas, né? Acho que o pessoal começou a entender que aquele ativo fixo ele tem um componente importante, né, como forma de funding, né? Então ele pode operações de sale-leaseback tem sido tá na pauta de muita gente, né, desde de grandes empresas até instituições de ensino, eventualmente hospitais, etc. Acho que é um mercado que tende aí, de novo, né? Acho que o investidor, de uma forma geral, gosta de ter uma garantia real ali como forma aí de garantia para eventuais defaults, né? Então, tende a ser um mercado que eu acho que vai se mexer um pouquinho. E, por fim, o mercado de home equity, como eu comentei lá atrás, eu acho que é uma modalidade aqui mais de crédito
pessoal no final do dia, mas eu acho que tende a dar uma... acho que tem algumas empresas já mais estruturadas, né, com já um track record importante, mas você percebe hoje, até com o advento das fintechs e a forma de as plataformas aí se estruturando para fazer mais concessão de crédito, você consegue, e o benefício desse tipo de operação, né, você consegue, em tese, dar um crédito mais barato para o tomador, porque, de novo, a garantia real aqui diminui o risco de crédito, então, e ainda assim, do lado do investidor, dá um retorno interessante. Bom, acho que era isso, Tomazelli, que eu queria trazer, assim, corri um pouquinho aqui para tentar cumprir o que o José Romeu pediu para a gente em termos de timing, também não ficar muito cansativo, né? Acho que é importante. Mas, enfim, fico à disposição aí para pessoal para alguma dúvida e explorar algum conceito, algum tema aqui relacionado. Legal, Mori. Muito obrigado aqui pela sua apresentação. Acho que o Basílio deve estar curioso para saber qual que é a taxa média de colocação de um CRI. O que você tem visto aí no mercado, Mori? Pô, Tomazelli, essa pergunta eu não vou responder como você respondeu, mas o que eu acho que é muito que toda operação estruturada, né, ela tem, a grande maioria delas, é importante ter essa clareza, elas têm normalmente um componente de garantia, né? Então, às vezes, por exemplo, na emissão de um CRI, você tem normalmente um CRI sênior, vamos chamar assim, e um CRI subordinado, né? O que significa isso? O CRI sênior é normalmente o CRI que vai a mercado, né, de uma forma de mercado de capitais, enfim, investidores de uma forma mais abrangente, e o CRI subordinado, normalmente, ele tem a participação aqui do próprio detentor daqueles ativos, que normalmente ele assume até as primeiras perdas daquele ativo, tá? E esse fator desse nível de garantia, ele afeta muito, porque o custo final, no final, vai ser o custo do sênior, tá certo? O quanto aquele CRI sênior vai pagar para o mercado. Isso aqui está intimamente ligado uma coisa à outra, né? Então, quer dizer, isso quando a gente está falando de alguma coisa pulverizada. Quando a gente está falando de, por exemplo, um modelo de build-to-suit ou um modelo de sale-leaseback, aí entra muito mais na questão porque nesses casos, como é um risco corporativo, o risco de crédito, o risco de repagamento daquela dívida, ele está muito associado à capacidade de pagar do locatário no final do dia, do quem está usando aquele bem. Então, isso acaba variando muito em relação à empresa, né? Por exemplo, a capacidade da empresa. Se a empresa é uma empresa de primeira linha que tenha ali uma geração de caixa muito tranquila para repagar aquela dívida, é muito provável que ela consiga um custo muito menor, né? Em relação a alguém que esteja mais estressado e que tenha uma capacidade de repagamento mais abalada, mesmo tendo a garantia real. Então, cara, assim, eu acho que eu não vou dar uma taxa, porque acho que é um negócio que realmente ele tem uma variação muito grande. E aí a gente vai comparar, e o imobiliário em si, viu, Basílio? Desculpa, não é fugir mesmo, porque realmente é muito difícil de falar isso, porque você tem o imobiliário, ele tem ainda a característica de ter uma diversidade de formas de remuneração. Se você vai para um modelo de pegar um FDIC, por exemplo, o FDIC ele é mais fácil, normalmente ele é um CDI mais um prêmio, normalmente a remuneração. Aqui não, aqui você pode ter um componente de PCA, você pode ter uma coisa pré, eventualmente, você pode ter um percentual. Então, assim, a comparabilidade ela fica mais difícil aqui. Mas se for, Basílio, depois eu te prometo fazer uma pesquisa mais detalhada para não ficar e te dar um rangezinho um pouco menos aberto e mais objetivo. Os nossos espectadores aqui, os participantes, mais gostariam de saber ter uma noção desses números, é óbvio, né? Porque o resto do mundo, de uma certa maneira... Mas assim, se a gente falar, talvez ser mais abrangente, não especificamente do CRI, mas falar do mercado de securitização, acho que normalmente vai variar alguma coisa de sênior, né? Entre CDI mais meio, mais 1 para algo AAA, né?
podendo ir para uma média de CDI até CDI mais 7, 8 ou 9, eventualmente, para um ativo de mais risco, né? Aí eu acho que... por isso que é uma banda muito larga, né? Assim, você fala, o que é o meu ativo? CDI mais meio, CDI mais 1 ou CDI mais 9? Tá? Então, a operação estruturada ela tem muito disso, componente de garantia, outras garantias associadas também. Acho que isso tudo acaba afetando não é tão trivial assim, infelizmente, não é tão objetiva a resposta. Eduardo, obrigado, mas eu queria fazer ainda uma pergunta. Nós estamos estudando muito, e o Zé Romeu, inclusive, tem se dedicado bastante a esse tema, fazer em IPCA. Os financiamentos em IPCA, securitizações em IPCA, estamos propondo ao governo até a poupança em IPCA, que seria uma novidade espetacular. E então, você não tem muito mercado em IPCA? Você está citando só o CDI? Então, o imobiliário, assim, o índice de inflação para o imobiliário, você acaba tendo normalmente o que se procura fazer é você estabelecer a remuneração do investidor com base no ativo, lastro, né? Então, por exemplo, se você tem um contrato de aluguel, por hipótese, que a atualização desse contrato de aluguel ele se dá por IPCA, faz todo sentido você definir na ponta do investidor uma remuneração com IPCA, justamente para ter esse casamento de ativo e passivo, né? Deixa eu fazer a pergunta de outro jeito. Existe liquidez de mercado em IPCA ou mais em CDI? Mais em CDI, mas eu não vejo problema nenhum em você ter IPCA, né? Assim, lembrando que o IPCA, de novo, se você tiver ativos, por isso que eu acho, Brasil, ativos em IPCA, você não tem problema nenhum em conseguir ter um investidor tomando IPCA, porque, em tese, esse efeito ele se neutraliza, né? E aí você trabalha um pouco no prêmio. Sempre vai ser o quê? Vai ser um prêmio, normalmente vai ser um prêmio, uma base de remuneração, com uma variação de IPCA nesse sentido, né? Deixa eu só aproveitar e fazer um comentário aí, Maurício, em cima dessa pergunta. Acho que tem um efeito aí, Basílio, histórico, que o CDI, ele, né, no Brasil, sempre teve juros reais e juros reais muito altos, né? Então, essa flutuação para o investidor, quando ele pensava em IPCA, ele não sabia exatamente que nível de remuneração ele teria. Quando ele pensava em CDI, ele sabia que tinha sempre um juro real e era um juro real atrativo. Claro que nos últimos, né, anos isso tem mudado, a queda da Selic tem levado a isso e agora, inclusive, estamos com juros negativos. Então, essa mudança de cenário e essa perspectiva de que o CDI não mais garante um juro real faz com que faça todo sentido você ter um atrelado ao IPCA, porque o IPCA aí seria sempre o juro real, né? Porque você tem o repasse da inflação mais alguma coisa. É que historicamente o CDI ele tinha esse componente de ser assim e o mercado se sentia até com um certo comparativo com o custo de captação, né? Porque os bancos trabalham com CDI. Então, acho que tem um pouco desse histórico. A migração, né, que vocês estão comentando faz todo sentido dentro desse cenário de estabilização da economia brasileira e mudança de perspectivas. Perfeito, Mata. Obrigado pelo complemento. Super claro e faz todo sentido. E só comentar, quer dizer, você vê que já existe, Basílio, acho que um certo movimento, por exemplo, eu sei que a Caixa Econômica Federal, em particular, já está fazendo financiamento imobiliário com IPCA, né? Então, quer dizer, já é já permite a criação de lastro. Já financiaram mais de 10 bi em IPCA. Exato. Perfeito. Então, quer dizer, eu acho que acaba criando lastro aí para emissões de IPCA também, de certa forma. Muito bom, Mori, muito bom, Basílio. Obrigado pela discussão. Acho que tentei, Basílio, tirar dele aqui a taxa, mas conseguimos tirar um pouquinho, Basílio. Do nosso lado, a gente encerra a nossa apresentação, né? A gente cobriu aqui, fechando aqui a parte do Omori, a gente espera ter
trazido aqui para os usuários e para todo mundo que está assistindo essa apresentação, informações relevantes, tanto na ótica de usuário de ativos corporativos, ou dono de ativos corporativos, ou até mesmo na ótica de investidores, né? Conhecer um pouco mais os produtos que estão sendo ofertados com lastro em ativos imobiliários. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, eu não cheguei a comentar com o Mório, mas um dia desse um grande amigo meu chegou para mim e comentou que havia comprado um CRI. Todo feliz, achando que tinha feito um ótimo investimento. E eu acabei perguntando para ele, pô, mas qual é o ativo, né? Qual é o ativo lastro? Ele não sabia, né? Qual é a garantia do ativo? Ele não sabia também. Aonde era o ativo? Ele não fazia ideia. E aí é engraçado, porque ele comprou um ativo que está totalmente vinculado a um imóvel, né? E aos fluxos de caixa que esse imóvel traz. E ele enxergava como um título de renda fixa, ele não conseguia enxergar que era um ativo imobiliário. Então, acho que fica... daí a necessidade até eu achei legal o Mório trazer a característica toda, né, do CRI, porque acho que quem está assistindo agora consegue entender que há um link muito específico do CRI com o seu respectivo ativo, né? Não, E eu sem tenho dúvida. certeza que ele assinou aqueles documentos quando ele aplicou, disclaimer, compliance, dizendo que ele é investidor qualificado e tudo mais. Exatamente, Basílio. Tem esse ponto, Exatamente. verdade. Enfim. Olha, mas se puder fazer um resumo rápido, o que vocês nos contaram é que efetivamente este mercado está crescendo muito e deverá crescer muito mais nos próximos meses, nos próximos anos, que ele acaba sendo uma alternativa real muito interessante em relação aos ativos exclusivamente financeiros. E com a nossa famosa garantia real, que significa bastante em mercados onde a oscilação é maior, como é o mercado brasileiro. Isso é muito bom a gente ter ciência. Nós temos efetivamente acompanhado, tanto que criamos agora no Secov uma diretoria específica de fundos, de investimentos imobiliários, para abarcar a área de fundos, a área de securitização e tudo isso que agora tem um papel cada vez mais importante. E outra coisa que fica patente também é que, ao contrário do que dizem alguns, talvez até com, não sei, cada um tem a sua visão, o seu interesse, mas os escritórios vão permanecer, os escritórios bem localizados e flexíveis, como você complementou, adaptáveis, vão ter um papel cada vez maior aqui, como a gente está vendo no restante do mundo. Agora, é uma pena que nós ainda temos uma taxa de vacância razoável, no caso dos escritórios. Ela estava num ritmo de queda bastante grande, esse ritmo de queda se arrefeceu, mas ainda deverá ter comportamento de queda. Mas é nítido que o home office veio para ficar, mas veio para ficar como uma ajuda parcial. Hoje eu estou no home office, mas não estava nem ontem nem anteontem. Não dá para você passar a sua vida em home office, ficou claro para todo mundo. Nós temos que ter interação, existe cultura corporativa que tem que ser mantida, os eventos presenciais são importantes para você bater papo com as pessoas, você fazer o seu networking e, enfim, para fechar negócios, para uma série de outros fins. Então, vai haver com isso, talvez, algumas adaptações, muito bem comentado, o termo é esse, nos escritórios, nas lajes corporativas, nos shoppings, nos centros de compras. Estamos sentindo que o mercado de logística está muito forte. Existe uma procura maior, já que compras online virou assim a febre do momento. Há já algumas ações, o que tem subido essas últimas semanas, mas isso significa que logística tem um papel cada vez mais importante e é uma alternativa de investimento também bastante bacana. É isso mesmo, Basílio. Só um rápido comentário. Você comentou sobre essa questão da retomada, né? E eu tenho acompanhado algumas pesquisas que estão demonstrando o seguinte. Existia uma teoria de que a nova geração não teria o interesse de trabalhar do escritório, porque é muito mais legal, muito mais cool trabalhar de casa e tudo mais. E essas pesquisas estão mostrando o contrário. Na verdade, a nova geração quer trabalhar do escritório,
Que o sentimento é a sensação de se trabalhar de casa, que você está abandonado, que ninguém está de olho e supervisionando o que você está fazendo. Aquela conectividade, que é uma característica da nova geração, ela se forma a partir da presença, né? Presença física, né? Não a virtual. Isso me chamou muita atenção, porque num primeiro momento a gente acreditava o contrário, que a geração antiga teria dificuldade da adaptabilidade e a geração nova aceitaria com muita facilidade isso. E a verdade, a curva se inverteu. Me chamou muita atenção esse aspecto. É uma questão até da persona. Você muda quando você sai da sua casa. Você fica em casa, tudo bem, no primeiro momento é gostoso, não precisa pegar trânsito, não precisa nada, mas sabe, você trabalhar de chinelo, você quer mudar de ambiente, você quer tudo. É algo mais profundo, como você muito bem colocou. Exatamente. Até para salvar os casamentos, né, Basílio? Senão começa a acabar muito casamento. Bom, eu não ia dizer nada, mas já que você entrou no assunto, fundamental, não tenha dúvida. Casamento e os quilinhos a mais também, que trabalhar perto da geladeira é terrível, viu, Basílio? Pois é. E você vê, de repente, chega o filho ou o neto, entra aqui na sala, aí hoje não encheu de migalhas o meu teclado, mas às vezes acontece. Muito bom. Bom, a gente quer abrir para pergunta também, se houver algum espacinho aqui, se houver alguma pergunta, estamos à disposição. Tem uma série de agradecimentos, mas acho que estamos até um pouco estourados de tempo. Tá bom. O Zé Romeu, se quiser fazer alguns comentários e encerrar, Zé, se não houver pergunta. Então, eu quero aí, como sempre, é uma aula e com os dados bem interessantes que nos deram aí. Na hora que vocês puderem disponibilizar esse material também, é bem interessante, da pesquisa que vocês fizeram. Muito bacana tudo, enfim, tudo que vocês apresentaram. Eu aqui corroboro todas as palavras do Basílio e agradeço demais esse webinar que vocês nos deram a oportunidade de estar aqui junto com a gente, viu? Muito obrigado. Excelente, José. Obrigado. Basílio, obrigado. Obrigado a todos. Valeu, e temos mais um programado para o mês que vem, né? Você quer fazer o comercial? Exatamente. A gente separou para esse terceiro webinar outros ativos, né? Então, a gente falou do residencial no primeiro, a gente falou do comercial nesse momento, e tem outros ativos que acabam tendo o seu comportamento um pouco mais específico, como shopping center, por exemplo. A gente quer dar uma atenção específica. E eventuais assuntos novos de mercado que têm efeito em todos aqueles que acompanham o mercado de real estate, a gente também vai abordar no próximo webinar. Então, Perfeito. agradeço a participação de todos e espero todos com vocês no próximo. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado pela parceria, por tudo. Obrigado. Obrigado a vocês. Na venda de imóvel para pessoa